Meus amados, vamos abrir a preciosa, gloriosa palavra de Deus. Tiago, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos assim de Tiago e nós vamos deixar o Espírito Santo que ele conduza esse momento, né? Esse Tiago é um Tiago que se converteu depois da ressurreição. E quando a gente abre no início, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, vemos ele aqui muito humilde, né? Dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. É muito lindo quando você lê a epístola toda, né, e fala sobre alguns temas, como a importância da provação na nossa vida, né? Lá no versículo 2 ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todos nós, vez por outra, vamos estar passando por pestes, por provações, né? No momento que a pessoa esteja passando por alguma provação, realmente ela é cercada de desconforto, ou às vezes de aflições, mas quando essa pessoa aprende a pensar, aí é questão de pensar biblicamente. Quando você aprende a pensar biblicamente, e quando eu digo pensar biblicamente, eu tenho toda a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem as mensagens, ela tem as profecias, ela tem as promessas, ela tem as histórias de homens e de mulheres que desempenharam no cenário de Deus, aqui na Terra, um papel e se tornaram vidas que inspiram vidas, não é? Então, a Bíblia Sagrada, se você dá atenção à Bíblia, se você dá atenção a Deus, dando atenção na Bíblia, se ela se torna relevante, mais relevante que qualquer outra coisa na nossa vida, então você vai ter a mente de Deus. Você vai ver as coisas na perspectiva do Senhor. Aqui, por exemplo, eu não pensei em ir aqui, eu quero ler um outro capítulo, mas o Espírito Santo tomou aqui a rédea, né, e ele conduz aqui, tá? Então ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Quer dizer, eu e você um dia cremos em Jesus. Se morrer, vai para o céu. É igual o ladrão lá na cruz, não teve tempo de fazer nada, nem de provar que se converteu de verdade. Ele não teve tempo nem de mostrar. Foi ou não foi? Mas a sua conversão foi verdadeira, né? A maneira como ele se colocou, contra-argumentando o argumento do outro malfeitor e o pedido que ele faz, né? Então a conversão dele foi verdadeira. Mas quer dizer que ele não teve nem para nós, nem tempo de mostrar nada. Porque ele não foi salvo da morte, daquela morte física. Ele foi salvo de uma morte muito maior, que é a morte espiritual, a morte eterna. A alma deixou aquele corpo, não foi? E foi para o paraíso. E quando chegou lá, o Senhor Jesus já tinha chegado antes dele. No mundo dos espíritos, não é? Então, fica muito claro que, desde que eu me conheço e me lancei na arena da vida, dentro de um propósito que você tenha, você vai enfrentar momentos difíceis, certo? Se a pessoa não se doutrinar nessa parte, a vida vai ficar horrível, porque não tem jeito. Você passa por uma aprovação na época de estudante, você passa por uma aprovação na época da vizinhança, passa ou não passa? Passa na universidade, é vereador na classe, né?
passa na Câmara de Vereadores, todos os lugares. Mas se você parar para pensar, todos nós que já passamos por várias provações, você já percebeu que depois da aprovação algo aconteceu? Você já percebeu que você ficou mais sábio? Que você adquiriu experiência? E que você se tornou uma pessoa que hoje você ajuda outras pessoas? Amém? Então, qualquer nova aprovação que você esteja passando, você fala daquela experiência do nosso querido Davi, né? Ele, quando tinha um gigante, aí ele falou assim, mas eu já matei o urso, já matei o leão. E não foi pela minha força, eu confiei. Como é que pode um adolescente, né, tirar uma ovelha das garras de um urso? Isso não existe. Você também já superou muitas coisas. Eu vou dizer uma palavra: você é uma superadora e nem curte isso direito. O grande problema das pessoas é que inverteram, não celebra. Eu já passei por isso. E olha onde eu estou hoje. Não está livre de novas provações, mas já está promovido. Olha para o teu irmão e fala, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. E poderemos dizer que entre as grandes verdades neste livro, não é? Há que destacar o fato de que provação não é para nos reprovar. Amém? Provação é para nos ensinar mais sobre Deus, sobre nós mesmos. Quanta coisa você aprendeu sobre você mesmo. Tem coisas que você achava que não tinha possibilidade, Juliana, e olha onde você chegou. Olha onde você, Gilza, chegou, até com a Covid agora. Aleluia! É por essa razão que na Bíblia Sagrada, o crente não dividido, mente não dividida, ele sempre vai dizer, não é? Ele sempre vai declarar, Deus tem o controle. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Tudo concorre para o bem. Aleluia! Isso é uma doutrina. Isso é uma doutrina que tem que estar na nossa mente. Então não adianta você reclamar, choramingar, colocar culpa em quem quer que seja. Não. Você já pensou a clássica história de José na Bíblia? Lembra? Um adolescente, não é? Fazia tudo que agradava direitinho ao papai, não é isso? Tinha a confiança do pai, não é isso? A história de José é uma das mais fantásticas que tem. Mas, no entanto, foi maltratado pelos seus irmãos. Quando ele foi lançado naquela cisterna, ele implorou pela vida. Os irmãos, com inveja, pensaram até, eu gosto dessa parte, pensaram até em matá-lo. Mas daqui a pouco algo mudou. E mudou por quê? Porque em meio a toda a provação, alguém pensa que você vai sucumbir, né? O próprio diabo torce para isso acontecer, correto? Mas Deus tinha um propósito. A capacidade da gente enxergar o que é que Deus tem depois disto. Depois desse teste, depois dessa tentação, ou depois dessa provação, Deus estará me levando para algum lugar. E aconteceu, José foi parar no Egito. Gente, não passava pela cabeça de José, não passava pela cabeça de Jacó. Jacó estava arrasado, uma trama diabólica, as vestes que o pai tinha, né, dado ao filho, elas vêm agora molhadas de sangue. Você veja que não é diferente a humanidade hoje, né? A gente está ouvindo toda hora dizer de alguém que morreu ali, morreu aqui, tal. Hoje na televisão de manhã mostrou mais uma vítima.
Porque o mal no coração humano vem de longe, é o pecado. Nós todos que estamos aqui nesse dia do Senhor, precisamos estar aqui com o coração voluntário, dizendo: eu quero estar aqui, eu amo estar na tua presença. Aí você olha para a direita, tem um santo do teu lado. Aí você olha para a esquerda, tem outro santo do teu lado. Você olha para frente, tem outro santo. Ele não é perfeito, mas já é santo. Ela não é perfeita, mas já é santa. Então, uma reunião como essa, tudo que já aconteceu aqui, é para a gente estar realmente saltando, pulando, né? Dando glórias a Deus, aleluia, e não tem pressa de ir para outro lugar, não penso em outro lugar. Agora eu só quero pensar no Senhor. E é muito interessante que José... Aí acontece todas aquelas coisas que vocês já sabem, que José, né, Deus estava com ele lá, né? Uma outra verdade é que Deus não nos deixa sozinhos, ainda que haja momentos que pareça que ele tenha ido. Há momentos que parece que o céu ficou de bronze, né? Ó Deus, onde estás que não vejo? Né? Quantas vezes você já teve momentos doloridos que você olha assim, aí fala assim: Senhor, Senhor, não me deixa não, não me abandona não. Aí o Espírito Santo sussurra na tua alma: nunca te deixarei, eu nunca te deixei. Não somente nunca te deixei, mas mandei meus anjos para te sustentarem. Quantas histórias lindas nós temos de anjos de Deus. Nos assistimos o missionário Reinaldo uma vez, ali em Miguel Pereira, o carro foi parar, né, numa situação muito perigosa, e alguém apareceu por lá e o socorreu. O Jonas conta uma experiência na Serra de Petrópolis, né? De repente o carro desceu, né? Não foi? Aí ele não sabe de onde surgiram três ou quatro? 3 homens surgiram, salvaram. Ele ainda queria dar uma gorjeta, que ele tem um coração generoso, não é isso? Não quiseram nada e desapareceram do mapa, né? Eles foram embora, nunca mais. Olha para o irmão que está ao teu lado, meu amado irmão, diga ao teu coração: eu preciso celebrar ainda que não vejo, eu preciso celebrar ainda que não sinto, porque a minha vida foi entregue àquele que me ama, àquele que cuida de mim. É por essa razão que o apóstolo São Pedro, quando escreve lá em Pedro, né, ele diz: lançando sobre ele toda ansiedade nova. O nova é por minha conta aqui, né? Mas você me entende, né? Sabe por quê? Porque ele já tem cuidado de você na tua infância, na tua adolescente, na tua juventude, na terceira idade, qualquer tempo. Aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que confiam em Deus, como disse o salmista: eu fui moço, agora já sou um velho. Eu digo para vocês: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, você que é justo, foi justificado. E porque foi justificado, pratica os atos de justiça como consequência da palavra. Pare de estar desconfiando do futuro. O Deus do presente vai estar lá no futuro. O Deus, ele está em todas as épocas da nossa vida. O que precisamos é aumentar o quê? A nossa gratidão, a nossa fidelidade, nosso compromisso, porque sabemos que não há outro Deus como o nosso Deus. Vemos, inclusive, como é que esse Deus lida com seus filhos, né? No caso de um fracasso, no caso de uma situação qualquer, a palavra diz que você pode ser restaurado. Ele restaura, ele dá uma nova oportunidade. Você tem que aproveitar, né? Você tem que aproveitar. Qualquer que seja a situação, você pode começar de novo.